Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar de uma forma um pouco resumida sobre como se deu a proibição da importação de carros usados no Brasil. Quando foi, como foi. A gente sabe que se você tentar trazer um carro importado de qualquer país, seja dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, do Japão, e você trouxer para o Brasil, você é impedido de andar, de ter a posse desse bem, desse veículo. Então vamos lá. Em 1990, o presidente Fernando Collor decide abrir o mercado brasileiro para as importações de carros novos. Lembrando que já fazia mais ou menos uns 14 anos antes disso que era totalmente proibido importar qualquer tipo de veículo para o país. Em 1991 começaram a chegar os primeiros modelos de veículos, normalmente trazidos por pessoas ricas, empresários, que conseguiam bancar esse carro em dólar e ainda bancar a supertaxação de IPI que o governo colocava em cima desses veículos. Lembrando que os carros usados eles já foram proibidos bem antes disso. Em 1988, no artigo 237 da Constituição, foi dada autonomia para o Ministério da Fazenda barrar qualquer ameaça que colocasse os interesses nacionais e fazendários em risco. Então foi por isso que o Ministério da Fazenda decidiu barrar a entrada de carros usados através da Portaria número 8/1991 do DECEX, antigo Departamento de Operações do Comércio Exterior, que era subordinado ao Ministério da Fazenda. Então, depois dessa resolução, o que aconteceu? Foi que entraram com processo no Supremo Tribunal Federal, alegando que isso prejudicava diretamente as pessoas mais pobres, que não teriam de forma nenhuma acesso a bens de valores, porque isso só favoreceria as pessoas mais ricas, que poderiam comprar carros novos de outros países. Aqueles carros baratos que vendiam nos Estados Unidos, na Europa, isso ninguém teria benefício. Então foi decidido que isso ficaria para o Ministério da Fazenda poder resolver. Então o STF tirou dele e deixou o Ministério da Fazenda alegando que isso seria perigoso para o país, para as indústrias do Brasil, ter essa concorrência com os carros baratos dos Estados Unidos, por exemplo. Então todo maquinário, moto, tudo que era usado de maquinário de transporte, de veículo, máquina agrícola, foi totalmente proibido de entrar no Brasil usado. Então o DECEX apresentou 4 argumentos para proibir a importação de carros usados no país. O primeiro argumento apresentado foi que as pessoas não saberiam diferenciar qual seria a diferença do carro novo e do usado, um carro americano, por exemplo, carro novo e usado americano. Eles não saberiam, para eles não faria diferença se eles compram um novo ou usado, porque na época era a qualidade dos carros americanos e europeus eram muito à frente de tecnologia, de conforto do que um carro brasileiro. Então para eles não iria fazer diferença, eles iriam comprar em massa o carro usado, porque normalmente seria bem mais barato. A segunda questão é que na época, a gente sabe que na época não tinha acesso à internet como todo mundo tem hoje, que você pode simplesmente ir num site de busca e achar o que você quiser. Você normalmente consegue ter um padrão de preços que são cobrados sobre aquele tipo de veículos, e quando você pode até, sei lá, ir para o lugar hoje em dia, é muito mais fácil você ir para o país, comprar, trazer, a gente tem muita informação. E isso era algo que não tinha na época. Então, para o Ministério da Fazenda, as pessoas simplesmente iriam ser enganadas pelos importadores, que iriam cobrar mais caro daquilo que não valia tanto, porque as pessoas não tinham total noção de qual era o preço cobrado disso tudo. O terceiro argumento é de que o governo não tinha controle de qual era o preço dos veículos usados fora do Brasil. Então isso poderia ser usado contra o governo, contra eles na hora de poder fazer a taxação do veículo, porque os importadores poderiam colocar o preço que eles quisessem e poder pagar menos impostos, colocar um valor bem abaixo do que foi pago lá fora, pagar menos impostos e o governo deixaria de arrecadar muita coisa com isso. Então seria totalmente prejudicial ao país. O quarto argumento é de que a importação iria simplesmente acabar com a indústria automobilística do Brasil, que não ia conseguir competir com esses carros que iam vindo dos Estados Unidos, Europa, esses carros usados, que normalmente seriam até bem mais tecnológicos, teriam muito mais conforto do que qualquer carro novo aqui brasileiro. E isso iria desempregar muita gente, ia deixar um rombo na economia brasileira,
que dependia muito da venda de carros, da fabricação de carros que eram feitos aqui no Brasil por somente 4 marcas. Porém, depois de tantos anos, somente em 2006, que foi criada uma exceção que poderia ser importado apenas carros com 30 anos ou mais de uso, somente para fins culturais, para fins colecionadores. Tem todo um critério que eles têm que estar, normalmente o carro tem que estar funcionando, e você na verdade vai ter esse carro e ele já é logo feito a placa preta nele. Teve alguns projetos de lei que alguns deputados colocaram lá na Câmara para que pudesse voltar essa questão em pauta e simplesmente liberar os carros usados de uma vez por toda, de qualquer ano, independente. Porém, mais uma vez, isso não foi adiante e continua mesmo só na história, e a gente só continua importando carro novo. Teve vários casos já que aconteceram, como o Felipe Massa não pôde trazer o carro dele lá da Europa, que ele ganhou de presente, alguma coisa assim, porque simplesmente ele usou lá na Europa e isso já classificou o carro como usado, e ele não pode trazer, mesmo que seja um carro de luxo. Um carro muito caro ele não pode trazer, tem que deixar lá. Também teve casos de pessoas que estavam importando ilegalmente do Paraguai carros dos Estados Unidos, porque no Paraguai e alguns outros países latino-americanos é possível você importar carro. Tem outras regras, né? Tem umas regras diferentes. Houve comentários de pessoas terem medo de que o Brasil se transformar em países como o Paraguai, que tem quase uma sucata a céu aberto. Só que os países como o Paraguai, você só pode importar carros de 10 anos para frente ou mais. Você não pode importar carro seminovo no Paraguai. Então a lei lá, ela permite que você importe carro velho. E por que não colocar uma lei que favorece e possibilita a gente importar um carro usado? Claro que o carro usado americano, do país que a gente comprar, a gente vai ter que comprar em dólar. Isso não vai sair muito barato, não vai sair a um preço como é para um americano, para um europeu. Por quê? Porque tem as taxas de navio que você paga, taxas de importação, tem alfândega, tem imposto, tem o valor que você converte em dólar. Então fica tudo muito mais caro, mas com certeza, dependendo do veículo que você puder trazer, vale muito a pena. Como esportivos, como carros como Camaro, como aquelas grandes caminhonetes, como aqueles carros assim que a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo velho, o carro não abaixa de valor. Isso também geraria uma redução ou um congelamento do preço dos carros novos no nosso país. Porque quando você tem um carro, quando você tem uma oferta de carros usados, seminovos, muito grande dentro do país, os carros novos eles tendem a não subir mais o preço como é de costume. A gente sabe que trimestralmente os preços dos carros sobem, nem que seja R$ 600, todas as montadoras fazem aumento de preço. Claro, elas têm a justificativa delas, eu não entro nesse mérito da questão. Mas para nós consumidores, que somos a grande maioria, que consumimos, que compramos, para a gente é muito mais rentável que a gente tenha um mercado grande de opções e a gente possa escolher entre o usado americano, o usado europeu ou o novo brasileiro. Então a gente pode ter essa opção, a gente pode ter essa liberdade de escolha. E isso faria com que os preços dos carros aqui no Brasil não subissem tanto na quantidade de vezes que sobem. Porque as empresas teriam ali uma concorrência acirrada com os carros de fora, que elas vendem muito mais barato lá fora, com uma margem de lucro às vezes até menor, só que elas vendem em grande quantidade. Tem muita coisa envolvida, é um lobby muito grande que as empresas têm no nosso país. Se eu defendo isso ou não, não é uma opinião minha, eu acho que todas as empresas têm o direito de cobrar o que elas quiserem, que elas têm o direito de terem a participação no mercado que elas querem. Isso só não pode ser uma obrigação, né? O consumidor ele não pode ser obrigado a consumir só aquilo que é imposto. A gente pode ter sim uma liberdade de escolher o que a gente quer, seja um usado, seja um novo. Claro, eu também defendo que a importação desses carros usados teria que ser
teria que responder com alguns critérios para que não viessem carros com mão inglesa, por exemplo. Chegando aqui, esses carros teriam que ter toda a manutenção de você passar a mão do lado direito para o lado esquerdo e gastar mais dinheiro com isso. Teria que ser uma coisa mais regulamentada. As pessoas normalmente iriam se arriscar menos em comprar um carro importado, porque a gente sabe que teria todas as peças da gasolina, tudo no carro seria muito diferente. O carro teria que se adaptar à nova vida que ele tivesse no Brasil. Normalmente as pessoas que gostam mesmo de carro novo, elas não deixariam de lado o carro novo só para comprar um carro antigo. E se comprassem, talvez seria um segundo carro, um terceiro carro para elas usarem. Seria um Camaro, um Mustang, só para elas poderem andar em final de semana. Mas aí vai de cada um, é gosto de cada um. A gente tem que ter o direito de escolher se a gente quer andar de Camaro, mesmo que a gente pague o GNV dele, pelo menos a gente está pagando com o nosso dinheiro, enfim. Com certeza a gente não ia ter que desembolsar 300 mil reais para poder comprar um Camaro novo, ou sei lá, 100 mil para poder comprar um usado, sei lá, de quando lançou o Camaro no Brasil. Então, pessoal, eu acredito que tem muito mais coisas que pesam a favor do que pesam contra se o Brasil realmente resolvesse liberar a importação de carros usados no nosso país. Seria muito bom para nós consumidores, porque a gente ficaria de olho no preço dos carros novos e no preço dos carros usados. Quando os carros novos subissem muito, a gente comprava usado. Quando os novos abaixassem, a gente continuaria comprando novo. Lembrando que a opinião das pessoas é muito diferente. Essa é só a minha opinião, é o que eu penso sobre esse assunto. Eu acho sim que as pessoas iriam ter muito mais qualidade, ter um carro muito melhores e baratos. Porque, enfim, ninguém merece ficar quase uma vida inteira pagando por carros tão caros e que às vezes não valem porcaria nenhuma. Então, pessoal, escrevam aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Escrevam também a opinião de vocês, o que vocês querem que eu fale aqui no próximo vídeo, o que vocês querem que eu comente aqui. Sei que muita gente às vezes não sabia sobre esse negócio, então nunca tinha nem pensado sobre esse negócio de importação de carro usado ou comprar novo. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas, a gente nem presta atenção ao nosso redor e vê o que às vezes pode ser tão benéfico ou não, sei lá. Depende então de cada um tem aí uma opinião e cada um sabe aquilo que compraria ou não. Eu só defendo mesmo a liberação para que o governo não fique taxando tudo que a gente compra, independente do produto. Enfim, pessoal, então até um próximo vídeo.